Bom, boa noite. Então vamos retomar nossa programação. A gente reservou este momento, né? Apesar de breve, mas a gente achava que era bem importante a gente fazer uma homenagem aos editores e editoras que passaram por essa revista. E para isso eu vou chamar a Aureliane, que é a nossa editora científica há bastante tempo, para falar umas palavras. Obrigada, Karine. Eu fiquei com essa tarefa e eu acho que eu compreendo um pouco por que que eles me atribuíram essa tarefa. Eu digo eles porque a revista está num processo de bastante renovação. Então, Karine, Zé Miguel, Marcelo, a Ívia têm feito movimentos, né, e capitaneado, digamos assim, esse processo de renovação do corpo editorial. E eu estou, então, acompanhando esse movimento ainda, e talvez eu seja aquela editora que ficou, né, no grupo e que faz um pouco a ponte entre, né, os editores chamados mais antigos e os novos. Então, acho que eu compreendi porque que eles me atribuíram esse papel. Eu trouxe aqui, para quem não conhece, o primeiro número, o primeiro volume da revista, cujos editores foram Augusta Teresa de Alvarenga, aqui presente, José da Rocha Carvalheiro, professor aqui presente também, e que tinha na comissão editorial Amélia Com, Emerson Merri, Fernando Lefebvre, a Márcia Furquim Baldijão, que ainda era Baldijão, Maria da Penha Vasconcelos, Maria Lúcia de Moura Silva Sobol, a Maria Terezinha de Andrade e o Paulo Elias, o Paulo Eduardo Manjon Elias. Então, pessoas que às vezes não estão mais aqui na instituição, né, foram para outras, algumas não estão mais aqui com a gente. Então é muito emocionante a gente, né, olhar a revista e ver que ela está cumprindo esses 30 mais. Não tenho muito o que falar antes da gente fazer homenagem aos editores por meio dos primeiros editores chefe da revista, vou chamar assim, Zé Miguel. Eu acho que, inclusive, é assim, né, uma longa história. Então, um pouco do que nós ouvimos hoje de tarde constitui a nossa história, né? Desde a gráfica, desde o padrão, esse modelo, algumas mudanças no desenho, na capa, na formatação da revista, em função dessas exigências de indexação, as dificuldades para a manutenção da revista, financeiras, de editoria, várias das questões que nós ouvimos aqui, a persistência e compromisso com uma linha editorial que, claro, se movimenta conforme os diferentes tempos, as diferentes décadas, mas que procurou manter essa coerência e, e então eu acho que as figuras aqui presentes, de alguma forma, que serão vamos dizer, que receberão né, uma placa da revista, a gente espera que, através deles, a gente esteja homenageando a vários aqui presentes. E eu só queria, antes de passar a essa entrega, a essa homenagem, eu queria comentar da presença da Deise Ventura, da Cleide Lavieri Martins, também uma editora por muitos anos da revista, né, que junto comigo a gente pode considerar essa fase da transição, né? A Márcia Couto, que está aí do ladinho, que foi nossa editora associada, e Eunice Nakamura, que esteve comigo e com Cleide também durante um bom tempo na editoria da revista. Uma revista que teve por origem uma cooperação entre a Associação Paulista de Saúde Pública e a Faculdade de Saúde Pública. Então, os editores originais e todas as editorias também até 2021 corresponderam sempre a editores que representavam, né,
a Associação Paulista de Saúde Pública, e, portanto, numa perspectiva de representação dos sanitaristas e do movimento sanitário em São Paulo, mas não só, e a Faculdade de Saúde Pública, tá bom? Então, agora eu queria, vamos passar a homenagem e talvez depois pedir para eles fazerem dar uma pequena palavra. Então, tá bom. Eu queria chamar o professor Carvalheiro, José da Rocha Carvalheiro, para receber a placa em nome da editoria da revista. E o agradecimento. Não, eu não. Primeiro, agradecer. Eu acho que ter um agradecimento desta natureza, né, numa escola, né, que eu aprendi a respeitar, celebrando 30 anos de uma revista que eu e a Augusta ajudamos a criar, não é? E que foi uma coisa curiosa, não é? Foi diferente. Naquela época, eu me lembro que Ivo Nunes tinha vindo, Paulo Busto tinha acolhido na Fiocruz, e ele, em Genebra, fazia um esforço de incorporar o, os trabalhadores como fazedores de saberes, não é? E isto, no fundo, nós acabamos também ao incorporarmos a PSP a um projeto da, da universidade, né? Nós estávamos praticamente. Mas, enfim. Na mesa aqui, eu assisti um pedaço da mesa anterior e estava se falando de índices, né? Então, eu só queria falar isto, que eu me lembrei do Garfield. O Garfield foi quem criou o índice, não é? E aí eu li um artigo dele em que ele confessa, ele fala o seguinte: eu estudava interdisciplinaridade, então eu achava que tinha que se inventar uma maneira quantitativa, de alguma forma, de verificar a proximidade de disciplinas diferentes. Eu trabalhava com interdisciplinaridade, não pensava em outra coisa. Aí começaram a usar, eu não achava que poderia servir para avaliar valor de um trabalho, valor de um pesquisador, valor de um departamento, uma escola. Nunca pensei nisto. Mas aí começou a pingar uma grana, eu patenteei e deixei rolar. Ou seja, o Garfield, autor da história, diz: eu só deixei rolar e não critiquei porque caiu uma graninha. Obrigada, professor. E agora eu vou chamar a Augusta, né, que é com muita honra, Augusta, cientista social, professora. É. Isso aqui é uma isso, né? Nossa, sobe aqui, Augusta. Pode ser? Sim. Olha lá. Pronto. Isso é memória, essa faculdade, ela realmente valoriza a memória. Vocês não sabem o que está escrito aqui, então eu vou ler, né? Afinal de contas, é a oportunidade que eu tenho, né? Então, Augusta Teresa de Alvarenga, editora fundadora da revista Saúde e Sociedade, em reconhecimento à sua dedicação, visão e legado que inspiram gerações, celebramos sua contribuição inestimável para o pensamento crítico e produção de conhecimento em saúde coletiva. São Paulo, 26 de agosto de 25, equipe editorial da Saúde e Sociedade. Muito obrigada. Ele é bastante significativo para nós, para todos nós que participamos ao longo, né, da, da editoria dessa revista e da comissão editorial também dela. E o primeiro número aqui mostra exatamente a quem nós dedicamos essa revista, com esse título, a Cecília Dorangelo. Então, ela que, nos anos 70,
Para mim, que fui uma recém-socióloga formada em 70, enfim, em 71, fazer os cursos de saúde pública, porque eu já me relacionava com os médicos que saíam da faculdade de medicina e vinham fazer saúde pública porque queriam ser sanitaristas. Então, eu falei, vislumbro um mundo novo, né? Anos 70, ele tinha tudo para começar bem, em plena ditadura, com o movimento sanitário brasileiro, né? De todo o movimento dos sanitaristas, em prol da saúde, de uma ampliação dos direitos de saúde, o rompimento com aquela divisão que nós tínhamos a saúde no INAMPS, totalmente deslocado do Ministério da Saúde. Então, para mim, como socióloga, cheguei em 70, fiz dinâmica, com a Elza Mercó, a dinâmica populacional. E depois com o Yunis, dinâmica em saúde, dinamiquinha, era dinamiquinha em saúde. Tudo com a abordagem, né, realmente que nós tínhamos do campo da demografia. E eles, o quê? Eu já cheguei o quê? Dentro de uma demografia histórica, que eles já traziam essa tradição de realmente toda a tradição da USP, né? Ela se colocou muito nessa faculdade porque nós tínhamos uma tradição de um pensamento mais aberto, né? Justamente para a inclusão de uma ideia de que no campo da saúde não dava para pensar de jeito nenhum a saúde sem a sociedade. Então, era fundamental, e aqui tem vários significados esse número, que para nós, assim, é com o maior carinho. Eu peguei alguns números porque eu não tinha espaço para colocar toda a coleção na minha casa, mas tem uns que são fundamentais. E aqui nós temos uma homenagem lindíssima, que foi do nosso não presente, já partiu, Ricardo Bruno, que é Cecília Dorângelo hoje. Então, é uma coisa emocionante. Eu estava relendo, peguei esse númerozinho aqui e relendo, eu falei, meu Deus, que história linda que tem essa revista. Ela acompanha a história realmente de todo o movimento de democratização do país. Era nos anos 70, aqueles movimentos sociais, e tendo como carro-chefe mesmo o movimento dos sanitaristas. Então, a Cecília Donângelo, para nós, tinha esse significado muito forte, e o Arouca também. O Sérgio Arouca, para nós, foi extremamente importante, porque eu cheguei, fiz o curso de dinâmica populacional, e depois eu fiz o curso, logo em seguida, em 72, que era o curso de saúde pública, e eu virei uma sanitarista. Então, sou socióloga sanitarista. E isso foi de uma importância tão grande, porque eu fui convidada logo em 76, como não tinha vaga na faculdade, eles me convidaram como docente, como que é? Eles tinham assim uma categoria que era da própria faculdade, docente voluntária. E aí eu assumi para os sanitaristas o curso de sociologia, através do quê? De um trabalho conjunto que eu fazia com a professora, a, a, a professora Araci Witt. Araci Witt. É. E aí, com essa interlocução que tinha, essa sala que era cheia, de jovens querendo fazer saúde pública, ser sanitarista, e aqueles antigos que riam e trazia toda a tradição do que era o campo. Olha como era difícil a gente não pensar as ciências sociais assim na saúde, né? Então, era uma alegria muito grande que nós tínhamos nesse período de vivenciar tudo isso. Então, o que aconteceu é que, a partir de então, eu comecei a acalentar uma ideia de que me lembrou muito do Borges, quando eu li uma entrevista do Borges, que ele veio a São Paulo, e a Folha de São Paulo acabou assim entrevistando ele e perguntou para ele fazer realmente uma entrevista, mas aí ele disse nessa entrevista que ele tinha uma pergunta que durante muito tempo ficou com ele: por que que nós publicamos? E aí ele disse assim, que ele saiu com aquela pergunta, durante muito tempo perguntando para os colegas, mas ninguém deu uma resposta tão satisfatória, que a dele veio filosófica, né? Demais, porque ele disse assim, eu descobri que a gente publica
para não ficar eternamente rever rascunhos. E aí eu me lembrei do que foi a minha tradição nesse campo, como cientista social, e mesmo colegas que a gente ia nos congressos e visualizava assim, tantas reflexões riquíssimas que nós tínhamos no Congresso, porque nós não tínhamos internet, nós não tínhamos acesso tão amplo a tudo que tinha, né? Então, estava tudo para ser feito, um campo a ser constituído. Então, a minha primeira preocupação era a constituição do campo, da saúde pública, porque tinham nossos colegas aqui da medicina preventiva e eles pensavam muito o quê? Na prática médica, na medicina social. Então, com isso, nós vamos ver que essa revista, quando ela desabrochou em 92, ela acompanhou toda a trajetória de movimentos sociais e de construção do SUS, que, graças à reforma sanitária, os nossos sanitaristas, que começaram a trazer toda aquela concepção de epidemiologia social, né, que era extremamente importante. Então, por que eu estou falando? Por que eu estou falando isso? Para mostrar que, se ela surgiu num momento histórico extremamente importante. Primeiro, porque era uma aspiração que eu acalentei durante muito tempo, e que a Araci, quando ela foi diretora, ela me chamou para a gente pensar. E aí veio o pessoal da associação que soube que a gente estava pensando numa revista e disseram: nós também temos o mesmo desejo. Juntamos e foi uma parceria extremamente importante. Pena é que terminou, viu? E ela só podia dar certo, essa revista, porque ela veio num momento histórico, 1992, que foi o início da democratização no Brasil, né? Então é isso. Obrigada. A gente agradece, Augusta. Agora, a PSP também faz uma pequena homenagem às editoras e editores que estão aqui presentes. É isso, Karine? Vamos lá? Não antigos, não tão antigos. Deise, Ventura. Obrigada. Cleide, por favor. E Eunice. Não, mesmo não sendo editor, mas é um marco o editorial desta revista, apesar dessa composição da comissão editorial, o editorial mesmo foi escrito pela professora Araci, que não está mais com a gente até esse momento, e pelo querido Álvaro Escrivão, que foi presidente da associação, então ele também recebe a nossa homenagem. Então, a gente agradece e a gente termina essa pequena cerimônia de homenagem. Tá bom? Obrigada a todos. Só lembrando que a gente tem a conferência agora, né, da Áurea, que está ansiosa para falar, como eu disse. Bom, gente, então, para encerrar essa jornada de hoje, super rica, super intensa, enfim, a gente convidou, né, a nossa querida Áurea Janich para fazer a conferência de encerramento, né, do dia de hoje. A gente convidou ela, conversamos, teve, enfim, e o convite tem a ver também com a possibilidade de contar, de como se contam as histórias, né? E de como, somando que elementos, em que momento do tempo, como se dobram as histórias uma e outra vez. Bom, e ninguém melhor para nos contar de histórias presentes, passadas e futuras também da revista, senão a Áurea, né? Então, a conferência da Áurea se chama Deslocamentos e... A gente manteve, né, Áurea? Sim. Deslocamentos e reposicionamentos epistemológicos das ciências sociais e humanas no campo da saúde coletiva. Então, Áurea, por favor. Eu agradeço o convite e a lembrança, né? E é um prazer estar aqui com vocês
e um prazer falar de alguma coisa que tem a ver com, né, sempre com as nossas trajetórias, com aquilo que a gente faz e gosta de fazer. Mantém os dois? Tá. O tema, o Zé Miguel perguntou, porque ontem estava assim, eu tinha brincado, falado assim, nossa, deslocamentos e reposicionamentos epistemológicos das ciências sociais em saúde no campo da saúde coletiva. Eu falei, uau, eu pensei mais do que isso. Mas, no fim, acabei trabalhando com isso mais como um mote, né? Mais como um pretexto, e ainda mais que na minuta, no termo, estava acrescido da ideia de crises globais e emergência de novas agendas. Eu falei, né, com certeza não vou dar conta. A minha opção, então, foi fazer sempre um pouco também é um exercício que eu faço, né, de trazer esses temas revisitando as bases das ciências sociais em saúde e da saúde coletiva, vamos dizer, ancorada no que eu chamo das nossas tradições. Eu abriria trazendo 3 pequenos trechos que inspiraram a minha reflexão dentro desse tema tão vasto. O primeiro é um trecho, uma consideração da Amélia Kohn, num artigo nesse primeiro volume da revista, de 1992, em que ela discute o desafio do conhecimento e da prática no campo, dizendo o seguinte: a reforma sanitária, tendo se constituído como horizonte, esgotou-se, cumpriu seu ciclo e, nesse sentido, foi exitosa. Uma questão central, porque nos permite refletir as bases teóricas e conceituais do campo e pôr em pauta a relação simbiótica desse campo com os sistemas e serviços de saúde nos anos subsequentes, porque 92 é o princípio da estruturação, da implementação do sistema. Trago também um outro breve trecho do Gabriel Kohn. Olha, não é familismo, hein? Foi uma coincidência. O Gabriel escreve um capítulo naquele livro O Velho e o Novo na Saúde, que foi organizado pela Regina Marcília, Paulette Goldberg e Amara de Andréa Gomes, que são os anais do 2º Congresso de Ciências Sociais em Saúde, né? E Humanas em Saúde, de 99. Gabriel diz o seguinte, ele fala que se no século XIX os problemas sociais eram de inclusão, claro que ele está se referindo à emergência da questão social naquele século e à relação Estado-sociedade numa lógica de inclusão dos pobres, dos trabalhadores no século XIX. Os de hoje, diz o Gabriel em 99, são de exclusão, referindo-se ao contexto neoliberal do Estado mínimo e de uma outra relação Estado-sociedade. Ou seja, ele nos provoca a repensar a questão social praticamente um século depois. E, por fim, ainda como inspiração, eu trago uma fala do Bruno Torturra. Ele é um jornalista, eu gosto muito do Estúdio Fluxo, e ele é protagonista de um programa que está na internet, que chama Calma Urgente. Ó, estou fazendo propaganda, hein? Que pergunta o seguinte: o que fazer quando a sociedade não foi convidada para o debate sobre a programação do futuro? Referindo-se ao título desse episódio, que é Inteligência Artificial e o Fim do Arbítrio. Sinalizando, do meu ponto de vista, o debate que se avizinha. Já está presente, mas vai crescer. Estas questões nos provocam pensar sobre que tipo de contribuição nós estamos hoje convocados a dar no e para o campo das ciências sociais em saúde e da saúde coletiva, como praticantes do campo. Aqui eu faço uma homenagem às minhas amigas Lívia, Sueli e a Caneschi, que não está presente, que usam esse termo nos seus trabalhos, né? A partir disso, eu organizei essa apresentação em 3 pontos, ouvindo um pouco, né, o grupo que estava mais próximo, a gente estava mais próximo. Eu trago algumas questões sobre a revista,
trago questões sobre as ciências sociais em saúde e a saúde coletiva, com ênfase em 2 aspectos, destacando alguns pressupostos que eu considero fundamentais disso e refletindo sobre o que eu vou chamar o objeto saúde no campo das ciências sociais e da saúde coletiva. E algumas brevíssimas considerações finais. Eu trouxe algumas questões sobre a revista, apesar do evento ser todinho praticamente sobre ela, porque foi um pouco o esforço a conversa com Ívia, com Karine e tal. Queria alertar a vocês o seguinte, tudo que eu vou falar aqui é numa perspectiva mais de ensaios, mais ensaística, quer dizer, não é uma pesquisa, não são resultados, e são questões sobre as quais eu venho refletindo, já refleti, né, mas não são posições no sentido assim, não é uma tentativa de demarcação de grandes posições, digamos. Eu parto do editorial do Álvaro, uma honra ter ele aqui com a Aracy, que apresentando a revista, eles trazem compromissos, porque eles dizem isso no editorial, que a revista terá esses compromissos, relevantes do meu ponto de vista, relevantes até hoje. Eles falam na diversidade de enfoques metodológicos e de questões, palavras tiradas do texto. Contribuir para um novo tipo de reflexão na saúde pública coletiva na América Latina. Cultivar polêmicas saudáveis em torno da crença na democracia. Manter vínculo orgânico com os serviços de saúde, superando o desafio reflexão e prática. E abrir espaço para a contribuição das ciências sociais e humanas como fundamental ao campo. Olhando, então, o conjunto da produção da revista, nos seus volumes inúmeros, eu fiz esse esboço em que eu identificaria basicamente 3 períodos. A partir das características da produção, que acompanham, eu diria a mesma coisa que a Augusta comentou, em alguma medida, não só o próprio campo das ciências sociais e humanas, mas da saúde coletiva. Um período que vai de 92 a 2000, mais ou menos, em que a tônica ainda ressoa o debate das origens do campo da saúde coletiva. Isso ele comentou sobre a saúde em debate, por exemplo, né? Muitos textos, muitos artigos sobre ciências sociais e epidemiologia social, os esforços todo, ciências sobre essa questão, ciências sociais e a relação Estado-sociedade. Eu não estou dizendo que a revista procurou reproduzir esse debate, mas ela ressoou esse debate. É também o período de instituição do SUS, e as temáticas relacionam-se com essa questão, né, com o SUS, mas mais em termos de abordagens macro, no contexto do delineamento da política de saúde pós-redemocratização e da estrutura do sistema em relação ao desenho de um Estado democrático que, então, se redesenhava, né? O que reflete uma questão de base naquele contexto. A especificidade da saúde no interior do processo de construção e consolidação de uma ordem democrática no país, em termos de uma democracia política e social. Palavras da Amélia Kohn. Um segundo período, eu penso que vai de 2000 a 2010, um pouco depois, em que a ênfase são em trabalhos sobre as diferentes políticas de saúde, as diferentes questões do sistema, sobre os serviços de saúde, políticas intersetoriais e os atores aí envolvidos. As ciências sociais vão fornecendo as abordagens sobre esses protagonistas. Num cenário de consolidação do SUS, muito engraçado, ele usei a mesma expressão que você, dando voz a. Quando você fala, eu falei assim, profissionais, usuários, população excluída, vulneráveis, gestores, tomadores de decisão, quer dizer, eu quero dizer o seguinte, a produção das ciências sociais vão enfocar a ênfase na agência humana e na contingência do eventos em consonância ao desenvolvimento,
e consolidação do sistema único, né? Não é um movimento apenas teórico ou metodológico próprio, mas é articulado essa pressão, eu diria, externa. Pressão não, mas essa situação, né? Essa demanda, digamos. É o momento do crescimento das abordagens de base fenomenológica e antropológica. Isso está na nossa literatura, está presente. Então, mais uma vez, quer dizer, a gente migra de análises macroestruturais, né, referencial do materialismo dialético, vai para análises mais fenomenológicas e da antropologia. Inúmeras obras no campo expressando isso. E é também o momento do crescimento das forças do neoliberalismo no país, que impactaram diretamente as bases das políticas sociais, com ameaças ao sistema único de saúde. Então, é nesse período que se... Então, percebe? Dar voz também é uma forma de criar uma espécie de um fortalecimento de um protagonismo. E para fechar esse período, eu diria que tem um fenômeno que ocorre no campo, que é a autonomização do campo da política, planejamento e gestão na Brasco, com a realização do primeiro congresso da área em 2010, fraturando o campo das ciências sociais e humanas, né? Quando eu digo fratura, quem fez ciências sociais, sociologia política, ciência política, e nós sabemos que essas iniciativas foram controversas dentro do campo, foi uma disputa importante, que se expressou, inclusive, na produção da revista. E o terceiro e último período, que se abre a partir de 2010, e até pouco depois, e até os dias de hoje, eu acho que é o período que se caracteriza pela expansão da produção e a proliferação de temas e abordagens, e que se articulam alguns aspectos que eu considero importantes, mas eu não pretendo que eles sejam exaustivos, né? Eles não dão conta de... Eu acho que é um cenário muito complexo, tem muitos fatores. Eu trouxe aqui alguns que, para mim, são importantes, relevantes e que, né, eu poderia... me lembrei, digamos, até. O primeiro cenário, acho que a partir de 2010 em diante, é o redesenho do cenário editorial, de veículos de debate intelectual de ideias para um campo ou num determinado campo. As revistas da saúde coletiva, mas muitas outras, tornam-se veículo de divulgação científica, entendidas como expressão de pesquisa, no geral empíricas, com metodologia rigorosamente descritas e validadas. É o período já também abordado aqui sobre a questão do burilar os métodos, né? E também, já comentado por Sueli, um constrangimento, um recuo, por exemplo, da forma ensaio, que era muito característica das ciências sociais no Brasil e na América Latina, e que, então, né, tem um certo, digamos, recuo, constrangimento, contribuindo, do meu ponto de vista, para uma certa tendência de presentificação do debate no campo, porque você vai perdendo certas dimensões histórico-sociais, correlações, para, então, ser um debate, vamos dizer, mais em torno do resultado de alguma pesquisa e uma divulgação, tudo isso que nós sabemos, né? Limite de caracteres e essas coisas todas. Então, a gente vai tendendo a um debate da presentificação das questões sociais. É o período do dilema também, inspirado no artigo escrito por Carvalheiro, Cleide, Augusta e Helena Ribeiro, no dossiê que a Cecília Minaio organiza na Ciência e Saúde Coletiva em 2015, o artigo sobre a saúde e sociedade, em que eles mencionam o dilema do indexar ou morrer, um processo que no campo editorial brasileiro se articulou às avaliações das pós-graduações, isso já foi. Exato. Né, que já foi mencionado, que está articulado às avaliações de pós-graduação
E a oligopolização dos publishers internacionais. Então, o segundo aspecto, que eu acho que é esse período mais complexo, mais aberto, de profusão, é o próprio contexto contemporâneo. Hoje, quase consensuado na nossa literatura de pós-moderno, industrial tardio, pós-industrial, tardo-moderno, qualquer que seja o nome que nós adotemos, né, não vou aqui discutir as diferentes denominações, que implicam, é um período social que implica em descontinuidades, espaços temporais, das pessoas, dos lugares, intensas. O colapso das chamadas grandes narrativas, uma pauta que, do meu ponto de vista, vem sendo retomada em função das forças conservadoras em âmbito mundial. A introdução de uma nova esfera técnico-informacional, como a internet e agora a inteligência artificial. O redesenho da questão social, já apontada lá pelo Gabriel, mas com aprofundamento de índices de desigualdades globais e a total transformação do mundo do trabalho, né? O que para a saúde é importantíssimo, porque fez parte do desenho, né, da discussão da reforma sanitária e do desenho do SUS, o mundo do trabalho. O questionamento da própria ideia de representação com consequências profundas na questão democrática, que também nos atinge. E um cenário de fragmentações que se reproduz na produção científica, com a crescente especialização, diversificação e relativização do conhecimento. Tudo isso que se expressando na proliferação de temas, abordagens, interpretações, etc. E o último elemento que eu trago é a própria consolidação do SUS. A partir de 2010, a gente já tem um SUS, eu pus entre aspas, porque é o consolidado, mas eu acho que para um país como o nosso, não sei como a gente chama hoje, do sul global, de periferia do capitalismo, enfim, várias denominações, você ter uma política de Estado resiliente há tantos anos é um êxito, né? E que no campo das ciências sociais vai se expressar, então, na ênfase de temas e dilemas do sistema, conflitos da gestão, relação profissionais usuários, serviços e usuários, e eventuais redesenhos da próprio sistema no momento atual. Então, é nesse cenário que eu acho que a revista pode repensar os seus rumos, as suas questões. Aí eu parto para a questão que eu acho que é mais propriamente relativa à produção do conhecimento, né, no campo, que são... Então, eu faço o seguinte, eu trago esses pressupostos e depois vou discutir um pouco as questões do que eu chamo de objeto saúde, né? Então, eu acho que tem um primeiro pressuposto. Não há saúde coletiva sem as ciências sociais. É muito óbvio isso, mas eu acho que a gente ainda guarda um lugar de subalternidade. E quando eu digo isso, claro, não estou me referindo à questão da institucionalidade do campo, né, em termos das grandes áreas epidemiologia, ciências sociais, política e gestão, mas de vários autores, por exemplo, a Andréa Loyola, que em artigo da revista diz, né, que o papel das ciências sociais é central, que constituem mesmo, diz ela, o cerne, o coração e a própria razão da saúde coletiva. Posso desdobrar aqui vários temas e subtemas que atravessam o movimento da reforma sanitária e o campo da saúde coletiva, Estado, sociedade, saúde, modelos técnicos, assistenciais, biomedicina e relações de poder, incorporação tecnológica, biológica e social na saúde, representações de saúde e doença, a própria ideia de processo em saúde e doença, né, vem das ciências sociais, políticas públicas setoriais, tal, né? Ou seja, as ciências sociais são estruturais para darmos continuidade ao próprio subcampo e o campo. É imprescindível o debate interdisciplinar, é um outro pressuposto que eu quis trazer. Entre as próprias ciências sociais no campo e entre as ciências sociais
e alguns debates interdisciplinares originais, né, como com a epidemiologia e o campo da medicina. Um debate fundamental que esteve nas origens do campo e que, do meu ponto de vista, foi sendo também secundarizado, né, reposicionado, mas em dimensões bem mais recuadas, né? E um debate interdisciplinar com o que eu chamaria da vanguarda científica, das próprias ciências sociais e de outras ciências, né? A física, como alguém mencionou, mas a biologia, eles têm feito avanços que eu acho que são importantes para a gente repensar as nossas questões e os nossos objetos. Este tipo de debate nos permite tocar em questões subjacentes, por exemplo, dos diferentes paradigmas científicos, das tensões entre natureza, sociedade ou natureza e cultura, entre conhecimento prático e conhecimento teórico, entre as dimensões empíricas e analíticas do conhecimento, etc. E, do meu ponto de vista, as ciências sociais têm um papel fundamental a desempenhar nesse debate no interior da saúde. Eu diria, lembrando Girtz, se desnaturalizando, ou seja, as ciências sociais se desnaturalizando e simultaneamente convocando a culturalização das ciências naturais, reconhecendo híbridos. Aqui estou me inspirando no Latour. Ou, como diriam a Diana Kuhl e a Samantha Frost, duas autoras que a gente tem lido, eu tenho lido com um grupo, meu grupo de pesquisa, sobre os novos materialismos. O fato de que chegou a hora de submeter a objetividade e a realidade material a uma reavaliação igualmente radical. E elas concluem esse capítulo perguntando o que é vida e quão longe ela pode ir sob controle. Ou ainda, nessa lógica da interdisciplinaridade, usando os termos de um autor francês, que nos convoca a descolonizar a siliconização do mundo. Para ele, um modelo civilizatório baseado na autonomia decisional algorítmica. E o último pressuposto é de que nós temos que, não podemos esquecer de que as nossas disciplinas são reflexivas. Elas herdam o tipo de crítica reflexiva cientificamente constituída, um fenômeno que se acentuou a partir de meados do século XX em diante. O que faz com que as ciências sociais enfrentem um paradoxo no campo da saúde coletiva, entre a sua natureza reflexiva, aberta a um mundo de caráter instável, mutável e contingente, e as exigências práticas do campo da saúde, pela sua dimensão de serviços, sistemas que demandam estabilidade, permanência, cálculos de previsibilidade, tensões que aparecem sob a forma de teorias consideradas generalistas, gerais, e problemas concretos e práticos. Parece que há uma certa polaridade. Subjetividades, culturas versus objetividade, uma questão que já apareceu, né? E que precisa considerar crescentemente a questão das incertezas, mas que, a partir dessa herança da crítica reflexiva, podem atentar para a emergência de novos paradigmas para os quais ainda não foram estabelecidas ortodoxias. Pensando nesses novos materialismos, nesse novo momento. Sobre o objeto saúde, eu trouxe dois pressupostos. O primeiro é de que as ciências sociais em saúde, ainda que ancoradas nas formulações das ciências sociais de origem, das escolas de origem, se constituem ao largo destas. Everardo chancelou isso, né, desde o começo. Ocorrendo por consequência vários estranhamentos, de que a saúde
não seria um objeto primaz das ciências sociais. De que a saúde, quando presente nas ciências sociais, aparecem como exemplo, caso, né, um demonstrativo dos temas e objetos próprios das ciências sociais. Então, nós temos muita produção sobre questões de saúde, mas que vão discutir os objetos próprios, né, das ciências sociais. Fazendo, então, um jogo em que o debate intelectual acabasse por se manter em campos autônomos, de não reconhecimento. Não vou me deter a essa questão, porque todo mundo aqui do campo conhece esse debate, né? Mas eu acho que ele é um pressuposto bastante importante. E o segundo pressuposto que eu trago, e depois eu vou comentá-los em conjunto, é de que o campo das ciências sociais e humanas, articulado ao da saúde coletiva como um todo no Brasil e ao da medicina social na América Latina, realizou exercícios consistentes, teóricos e empíricos para a formulação do objeto saúde. Então, eu divirjo muito de segmentos que acham que, enfim, que a gente não tem um pensamento autônomo, tal, né? Eu estou em diálogo aqui com alguns autores da sociologia, alguns autores que pensam a sociologia no Brasil, de um volume de coletânea da Ampox que a Heloísa Martins organizou. Então, eu diria que o campo das ciências sociais em saúde e a saúde coletiva realizaram esses exercícios consistentes, teóricos e empíricos em torno do objeto saúde, articulando, sem dúvida, tradições disciplinares e produzindo um pensamento inovador, ainda que constrangido pelos contextos das diferentes ditaduras, porque não era só Brasil, né, na América Latina, e quem viveu a ditadura sabe que o debate intelectual e o debate de ideias, de fato, foi muito constrangido, para dizer pouco. Um contexto de mundialização de cultura ainda restrito, comparado ao de hoje, né, que a gente tem as redes sociais, a internet, e sob a hegemonia da língua, do idioma do inglês, que limitou durante muito tempo o diálogo intelectual com idiomas, imagina, como o português, por exemplo, né? A partir desses pressupostos, eu queria destacar alguns aspectos relevantes sobre o que eu chamo, então, dessa constituição do objeto, né, na saúde, da saúde na tensão teórica, epistemológica e as diferentes tradições. Ou seja, o diálogo sobretudo o diálogo com as grandes tradições do pensamento ocidental moderno e o contexto latino-americano. Não pretendo, como eu disse, fazer uma abordagem exaustiva sobre essa questão, porque eu acho que ela mereceria um trabalho todo mais longo. Mas eu vou comentar duas questões que eu acho relevantes. A primeira é que tem se atribuído a muitos pensamentos, vou falar de América Latina e de Brasil, porque é de onde estamos, de que pensamentos produzidos, por exemplo, no Brasil, na América Latina, mas vou falar de Brasil, sob a influência da teoria social produzida pelos países do Norte, com ênfase na Europa, teriam adotado uma compreensão formalista da política e do Estado moderno, e que tenderiam a ver os estados dos países dessas regiões como estados com deficiência de direitos. Então, o que se trataria era de estabelecer uma determinada lógica desenvolvimentista que situasse as etapas de transição desse desenvolvimento, né, em torno da ideia do Estado moderno. Não há dúvidas sobre a questão de que os direitos sociais e de saúde no debate, no seio da reforma sanitária e do campo da saúde coletiva, foi muito condicionado, né, por essa questão, mas também foi condicionado pela
tradição da formação social brasileira, como eu disse, o contexto das ditaduras, em que a questão dos direitos era central, não se tratava só de desenvolvimentismo, se tratava de uma questão objetiva, porque a ditadura retira direitos políticos e indiretamente constrange direitos civis e sociais. E o contexto próprio da Guerra Fria, que perdura até 89. Mas, do meu ponto de vista, ainda que o campo tenha adotado em alguma medida isto, ele também inovou teórica e praticamente. Então, quando eu falo que eu divido é nesse sentido, eu acho que ele inovou teórica e praticamente, moldando um Estado ampliado, sem precedentes na literatura e na experiência histórica dos países do Norte, os conselhos e as conferências de saúde, capilarizados por todo o sistema de saúde, em todos os níveis da gestão, município, estado, federal. Um Estado, portanto, atravessado pela sociedade civil e pela participação social. Não vou discutir todos os trabalhos de avaliação desse procedimento, mas estou me contrapondo a uma ideia de que a gente não teve capacidade inovativa. Um modelo inspirado, inclusive, pelos movimentos sociais de então, do contexto da ditadura militar. Movimento de moradia, movimento de saúde, movimento pelo transporte, movimento contra a carestia. Em torno, portanto, do que a Sônia Fleury, lendo a literatura brasileira, vai chamar de interesses coletivos e não interesses de classe. Então, o modelo da saúde, o objeto saúde, aqui se constitui, ao largo do modelo dos estados modernos na Europa, que foram predominantemente classistas, se a gente pensar Inglaterra e França, Alemanha também, com outro desenho. E acrescido do conceito, por que os movimentos sociais e por que interesses coletivos? Porque se tratava do conceito de expoliação das classes populares e não de exploração das classes trabalhadoras, quer dizer, um adornamento de conceitos à realidade social então vivida. Aqui eu cito Lúcio Kovarik, um monte de gente. A segunda questão é que há uma crítica ao pensamento latino-americano, às vezes, que tem essa influência do pensamento chamado ocidental, que se refere à ideia de que as ciências sociais, no Brasil, sob forte influência, então, do pensamento ocidental moderno, adotaria uma concepção essencialista de sujeito. Portanto, um sujeito anterior à política e aos processos socioculturais próprios, vivenciados. Desculpe usar a palavra sujeitos, pessoal, mas era o termo que se dava na época, e acho que aqui as pessoas conseguem compreender que é essa figura, que é quem somos, essas pessoas, esses atores, esses protagonistas, esses seres sociais que somos, Ou seja, de que tenderíamos a pensar, o que se tenderia a pensar sujeitos, sob influência do pensamento ocidental desses países europeus, de uma forma assim, como sujeitos típicos modernos, sem ressignificações próprias, sem reinterpretações, sem performatividade. Eu lembro que, desde a sua gênese, o campo incorporou, do meu ponto de vista, de forma muito singular, Gramsci, Foucault e Kang Yang, com toda uma literatura brasileira e latino-americana. Eles articulavam isso, Quando eu digo literatura brasileira, não estou falando só das reformas sanitárias, da saúde coletiva, estou falando a literatura produzida pelo o que hoje a gente chama pensamento social em América Latina e Brasil, pautando o mito da neutralidade científica, as relações de poder embutidas no biológico, no social, na prática clínica, e o conceito de hegemonia e, portanto,
de contra-hegemonia da sociedade civil, produzindo, do meu ponto de vista, uma concepção de sujeitos outros. A experiência da reforma psiquiátrica no nosso país é muito importante. E ela se move em torno de uma dimensão de sujeito para fora, né, dos hospitais, para fora de uma certa desenho clínico, né, incorporado ao social, quer dizer, isso não é pouca coisa, isso que é o resultado, né, envolveu um esforço teórico epistemológico. A política de AIDS, que foi referência para a OMS, e aqui o professor Carvalheiro é um dos importantes figuras da política de AIDS e das negociações, né, que trouxe o protagonismo de outros sujeitos, inclusive incorporando essas pessoas, os diferentes movimentos, tal, na formulação da política. E nos anos 80 ainda, para 90, a gente tem a Agenda da Mulher, com a criação do país, em São Paulo, o Conselho da Mulher no governo do Estado, quer dizer, é todo... E quando a gente olha a produção, a gente vê a relevância dessa agenda por dentro da saúde, fora dela, mas por dentro. Numa ideia de sujeitos em processo histórico social, com similaridades e diferenças construídas no processo das suas manifestações e articulados às suas identidades externas, tidas como totalizantes e essencialistas, por exemplo, classe social, isso tudo se articulava. Pressupostos que confluem para o conceito prático-político do universal, né, na saúde no Brasil, que se traduz num sistema que atende todo mundo, qualquer pessoa, tal. Eu trouxe essas questões, eu não quero dizer com isso assim, bom, então a gente fez isso, tá bom, tá ótimo, para, mas eu faço muito esse esforço de o que nas tradições, não só do pensamento, mas da prática política, né, no caso da reforma sanitária e do campo da saúde coletiva, abriu fraturas importantes, epistêmicas mesmo, né? Teóricas e até epistêmicas. E vou concluindo com umas brevíssimas mesmo, considerações finais. Eu acho que muitas questões podem se desdobrar do que eu falei, e muitas questões não foram abordadas, né? Eu acho que sempre a gente lembra da questão ambiental e a saúde. E a gente pode fazer essa discussão tanto pensando o impacto das transformações ambientais na saúde, como vice-versa. Quer dizer, em que medida a saúde, né, pode interferir, vou usar o termo da Dona Ângela, no meio físico e nas populações. Essa questão, né, acho que ela está pautada pela relação biológico, social, sociedade e natureza, mas não é. Acho que outra questão importante são a velocidade das transformações dos processos sociais e das pessoas diante da incorporação tecnológica e como a saúde vai se haver com isso, né? Na medida em que isso muda a ideia do que é pessoa, do que é identidade, do que é subjetividade e mudam, com certeza, os serviços e sistemas de saúde. Uma terceira questão seria a articulação da biotecnologia às tecnologias informacionais ou de dados, né? Que muda muita coisa também, a ideia de ser vivo, de corpos, de processo saúde-doença, tempo-espaço, sensação-imagem, e a gente vai assim. Recentemente, eu vi uma matéria no jornal muito curiosa, que era assim, e é escrita por alguém que é biólogo, que conhece, quer dizer, diz assim, depressão pós-parto prevista por inteligência artificial. Eu entrei um pouco na crise da editoria, né, que você faz com a inteligência. Né? E, por último, eu acho que a gente tem um redesenho geopolítico global que, com certeza, vai redimensionar a ideia de nação, de identidade nacional e, por decorrência, pode redimensionar a ideia mesmo de políticas sociais nos diferentes países e na saúde.
Enfim, foi um exercício para problematizar a agenda do campo articulada às provocações feitas no título. E só para concluir, que eu espero ter atendido às sugestões do tema, né? Procurei, dentro do possível, entender o que seria, né? Entender e trabalhar com tais os deslocamentos e reposicionamentos. E é sempre interessante um exercício que nos ajuda, eu acho que essas coisas que nos ajudam a ver melhor, né? O que na verdade é o novo, o que não é, o que é emergente, porque eu acho que essas coisas nos ajudam a traçar os caminhos que vêm. Isso aí. Obrigada. Bom, gente, muito obrigado. Áurea, muitíssimo obrigado. Muito, muito obrigado. Um espaço assim muito privilegiado por te ouvir assim. Imagino que esse é o espaço privilegiado que seus alunos costumam ter, mas a gente não. Então, muito, muito, muito obrigado mesmo. Obrigado por esse processo todo que você puxou e liderou também durante muito tempo. E a gente espera estar fazendo um bom serviço, assim, após também todos esses anos seus, Cleide, que não está mais aqui, enfim, Augusta, então, muito obrigado. E é isso, gente, fechamos por hoje. E fechamos, né? O simpósio, na verdade, amanhã é que amanhã a gente tem trabalho com a equipe de editoria associada. Então, muitíssimo obrigado. Que venham mais anos e mais reposicionamentos e rearranjos da revista e reinvenções necessárias. E é isso. Muito obrigado a todo mundo.